Oi, gente, estamos aqui para discutir a questão dos povos tradicionais, dos indígenas no Brasil. E eu estou recebendo com muita satisfação essa linda mulher que é a Pagu. A Pagu é uma liderança indígena, ela vai contar para nós um pouquinho assim quem é. Eu sou liderança indígena, Pagu, milito no movimento feminista, eu sou de mãe Guarani, de pai Funiô, então são duas etnias aí que eu convivo, faço luta, muita luta por demarcação de terras nas nossas aldeias, tanto aqui no estado de São Paulo, quanto em Pernambuco, que é outra etnia, que é Funiô, e que na verdade é onde hoje eu estou morando, né? E aqui no estado onde eu ainda mantenho a luta, enfim, pela demarcação das terras. Acho que resumidamente Mas isso. Você nasceu assim, numa tribo? Eu não nasci dentro da aldeia, eu nasci aqui na cidade de São Paulo, embora com a questão da origem indígena, eu fui criada há bastante tempo também no meio urbano, mas também fui criada no meio de aldeia. Então eu tenho um pouco, eu transito entre esses dois mundos, conheço tanto o que é a vida dentro de uma aldeia, quanto o que é ser índio fora da aldeia, né? No meio urbano, como que as pessoas lidam com a nossa vivência, com os nossos costumes e com quem a gente é. Mas eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte, assim, muita gente acha que quando a gente está no meio urbano, que a gente deixa de ser índio. E não deixa, né? Porque eu sempre falo, quando um não índio, ou um imigrante, ou qualquer que seja, vai em outro lugar, ele vai se relacionar com aquele meio a partir do que ele é e a partir da forma como ele vê o mundo. Pra gente não é diferente. Quando a gente é índio, dentro da aldeia ou fora da aldeia, a gente vai se relacionar com o nosso meio a partir daquilo que a gente é, ou seja, a partir do nosso modo de vida indígena, a partir dos nossos costumes e da visão que a gente tem sobre as coisas e tudo mais, a nossa cosmologia. Então é importante para as pessoas saberem isso, porque é muito comum além do racismo que a gente enfrenta em todos os espaços, é muito comum a invisibilidade e o não lugar que a gente fica restrito permanentemente quando a gente está fora da aldeia, né? As pessoas não conseguem enxergar a nossa presença e a nossa contribuição também nos processos. Isso, bem legal. Conta para nós então, Pagu, como é que você vê o futuro dos indígenas no Brasil? Já que hoje você está apontando essa invisibilidade, essa desvalorização, né? Como é o futuro dos indígenas no país? Acho que ele depende muito, Ana, sobremaneira da demarcação das nossas terras. Ele depende, sobretudo, do enfrentamento ao racismo institucional. Depende justamente de que a gente saia dessa posição de não lugar no debate étnico-racial e passe concretamente a existir, mas não como a imagem folclorizada, né? A existir na nossa existência plena e na contribuição para a sociedade que o índio tem. Porque se hoje a gente tem, por exemplo, meio ambiente preservado, se a gente tem ainda um espaço de terra que pode ser comunitário, que pode ser socializado, é porque existe índio. Então eu acho que o nosso futuro e o futuro, acho que do Brasil de maneira geral, depende muito do avanço da luta indígena e depende muito que governos democráticos se comprometam cada vez mais com essa pauta. Pensem um modelo de sociedade que não seja pautado só pelo avanço econômico, pelo desenvolvimento industrial a qualquer custo e que garanta um diálogo maior sobre o que significa hoje a gente ter terra demarcada num país onde a desigualdade fundiária é gritante, né? Onde 12% somente das terras estão nas mãos de fato dos indígenas e os outros 46% aí centralizados na mão de 1% da população. Então eu acho que para discutir futuro a gente tem que pensar isso, assim. E você vê um avanço num determinado espaço aí de tempo que você pode demarcar, você vê um avanço na questão do trato do povo indígena? Eu vejo, eu acho que os últimos anos, assim, se a gente considerar governo Lula, governo Dilma, a gente teve pequenos avanços, sobretudo no que a gente chama de enfrentamento ao racismo institucional, mas eu ainda acho que a gente está aquém, por exemplo,
precisamos consolidar um programa para a população indígena. O que a gente tem hoje são só ações muito pontuais, dentro dos demais programas existentes que se prometem tal para governo, e a gente entra ali meio como um apêndice, geralmente, sabe? Uma questão auxiliar e tal. Na medida em que a gente ganha a centralidade, eu acho que aí a gente consegue avançar muito mais. Eu acho que na conjuntura do governo Temer, o que a gente viveu foi muito retrocesso, na verdade, porque com o golpe a gente sofreu a paralisação da demarcação de 748 terras, a gente tem mais umas 600 e poucos que estão em processo de demarcação e que estão paradas também, mas eu acho que com Marinho e Ana Bock, com Haddad lá na presidência, com Gilmar e Suplicy no Senado, a gente consegue garantir um programa mais digno para a população indígena no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Viu, gente? É bastante coisa que a gente tem para fazer, né? Veja que nos considerarmos brasileiros implica o avanço desta questão indígena. Para a gente dizer somos brasileiros, né? Não dá para falar somos brasileiros excluindo a questão indígena. Pagu, obrigada. Valeu. Obrigada mesmo. Índia linda essa, não, gente? Obrigada.